Caros amigos e amigas, família abençoada, paz e bem, dia 27 de janeiro, terça-feira, o Evangelho está em Marcos, capítulo 3, dos versículos do 31 ao 35. E eu desde já te convido a chamar o Espírito Santo, nosso paráclito, nosso defensor, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da minha e da tua vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor e eles lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Manifesta, Senhor, nesse lugar, teu grande amor, que tudo pode curar. Jesus não rejeita a sua família terrena, mas ele está dizendo aqui no Evangelho que um relacionamento baseado no cumprimento da vontade de Deus é mais profundo que os laços naturais. Trata-se de declaração impactante num contexto em que a lealdade familiar era essencial. Vivemos como família de Jesus. Amém? Bom, meus amados, vamos começar aqui no primeiro capítulo. Diz assim: naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora, né? Isso aqui a gente entende logo que o Evangelho está excluindo, né, Maria, né? Porque a gente está lendo aqui, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Aí, o interessante é que havia uma multidão sentada ao redor dele. Parece, né, que essa multidão aqui, aos discípulos, parece que Jesus está botando eles lá em cima e a sua família, né, ali embaixo, mas não. Se a gente observar, nós estamos sentados aqui ao redor, Jesus Cristo está no centro, e eles estão do lado de fora, Maria, São Tiago, um exemplo, né? A família em Cristo está lá do lado de fora, e isso aqui tem metaforicamente nos mostrando uma ruptura, uma distância espiritual, um abismo que há entre nós, né? Porque Maria além de ser a mãe de Jesus, ela é a mãe da fé. Então, que nós possamos entender esta distância que Jesus está querendo nos mostrar, o significado que essa distância tem. Que nós não podemos imaginar que essa distância está aqui parecendo seja algo de ruim, não, mas é algo que nós devemos nos espelhar. E disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Olha, percebam que a resposta. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí todo mundo já fica: tá excluindo Maria, né? Não. Perceba agora que depois que ele diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? No versículo 34, Jesus vai dizer assim: e olhando, porque ele está no meio lá da multidão, né? Ele está elevando ali
a gente imagina que ele está elevando os discípulos e excluindo Maria, mas não. Ele vai dizer para nós, e olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse. Quando você está dando aula, você vai fazer alguma coisa, professor, agora você diz, está olhando ao seu redor, significa que ele vai querer mostrar para alguém a diferença, né? Um exemplo. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe, a minha mãe da fé. Percebam isso. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. E aqui Jesus revela para nós a diferença. Ele está querendo dizer, eles são a minha família, eles são a obediência da palavra de Deus, sigam eles. Eles entenderam porque eles são minha família, a minha mãe da fé, eles têm a pertença de Deus. É esse o caminho que vós deveis seguir. Essa ruptura, essa distância espiritual, Jesus está mostrando para nós, para que nós possamos acompanhar Maria, Maria, mãe da fé, junto com os seus irmãos, com os seus santos, São Marcos, São Tiago, e assim vai por diante. Entendamos, não distorçamos. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui está minha mãe e meus irmãos. Aí olha só o que ele vai dizer no versículo 35. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Maria é mais do que bem-aventurada por ter Cristo em Cristo, do que por tê-lo gerado segundo a carne. Ela é bem-aventurada porque ela acreditou, como o próprio anjo disse lá em Lucas capítulo 1. Amém? Então, podemos verificar que ele elevou os discípulos não para humilhar a sua mãe, mas para ensinar que o que torna alguém verdadeiramente grande é a obediência a Deus, algo que a Virgem Maria tinha desde o início. Então vem a pergunta para nós, o que você tem feito para chegar a Jesus Cristo? De que forma você tem se entregado? Porque muitos dizem assim, eu faço terço, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas você é obediente à palavra de Deus? Não, mas eu sigo o fulano de tal, o padre tal e isso aqui. Mas o que você tem feito para obedecer os mandamentos? O que você tem feito para obedecer o que Deus quer que nós façamos? O que você tem entregado por Deus? É isso que ele vem nos chamar a atenção, é da obediência. Porque a gente imagina assim, Maria e seus irmãos estavam do lado de fora, e os discípulos estavam aqui, eles eram maiores, não, os discípulos. Ele quer dizer assim, vocês têm que aprender com Maria e meus irmãos, porque eles já estão na obediência. Há uma distância espiritual entre você e eles. Vocês ainda têm que compreender. Então, meus amados, que a gente possa olhar para esse evangelho de hoje, ler com mais atenção e buscar o que você pode melhorar. Aonde você pode se entregar. A partir de hoje, eu vou participar mais da comunidade, eu vou participar da liturgia, eu vou fazer a leitura
diária dentro de casa. Eu vou buscar intimidade com Cristo. Eu vou à missa aos domingos. Eu vou me aproximar de Deus. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde. Que aquele que faz a vontade de Deus, este está entendendo o verdadeiro ensinamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.